Graça e paz, irmão. Como eu prometi há alguns dias atrás, eu gostaria de lhe ajudar quanto à questão da leitura devocional da Palavra de Deus. Nós estamos, neste ano, fazendo um esforço no sentido de transmitir a cada um dos irmãos, inclusive a você, este hábito maravilhoso que é o hábito da leitura constante e devocional da Palavra de Deus. A leitura constante é importante para que nós estejamos sempre em contato com a Palavra de Deus todos os dias. Nós nos lembramos daquele versículo que diz: quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. O Espírito Santo de Deus, ele nos traz à memória a sua palavra como nós precisamos. Então, por isso que o Senhor Jesus Cristo disse: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. Então é importante nós conhecermos as Escrituras, né? A palavra de Deus, que é justamente aquilo que Ele deseja, que é a direção para as nossas vidas, né? Nós não temos como absorver de uma hora para outra, no momento da dificuldade, na hora da luta, né? Quando nós estamos dirigindo um carro e alguma coisa acontece e que nós temos que tomar atitudes rápidas. Essas atitudes rápidas, elas não vão ser inventadas na hora. Elas vão ser fruto de toda uma experiência durante muitos anos dirigindo um carro. A mesma coisa em relação à questão da palavra de Deus. Nós não temos como nos lembrar daquilo que nós não lemos ou não estudamos. Não temos como lembrar. Então é necessário que nós estejamos lendo sempre a palavra de Deus. Outro grande motivo é porque simplesmente a Bíblia é bastante grande. Não há como eu me sentar num dia e lê-la toda. Não há como fazer isso. Então, por isso, a necessidade de ler. E ler sistematicamente, ou seja, quando eu iniciar uma leitura num dos livros da Bíblia, eu ir com esta leitura sequencialmente, até o fim, né? Então, a mesma coisa que nós queremos transmitir para os irmãos, nesse método que nós temos de leitura da Palavra de Deus, passado para você, é justamente porque você vai ter contato todos os dias com o Antigo Testamento e com o Novo Testamento. Como o Antigo Testamento é mais ou menos o dobro do tamanho do Novo Testamento, então é de fácil entendimento de que nós fazemos então duas leituras no Antigo Testamento e uma leitura no Novo Testamento. Se for possível, nós fazermos as três leituras todo dia, para que você então consiga ler a Bíblia toda em um ano. Mas caso não seja, e eu vou explicar isso daqui a pouco, não seja possível você fazer a leitura dos três textos, então você faz num dia a leitura de um texto, no outro dia o texto seguinte e no terceiro dia então o outro, e assim sucessivamente, seguindo a ordem de leituras. Você vai então, nesse caso, não podendo fazer as leituras, ou por exemplo, para aqueles que quiserem, talvez seja o seu caso, começar a leitura hoje, então não vai ter como você obedecer as datas, né? Está ali sugerindo janeiro, dia 1 de janeiro, etc. Isso não é tão importante assim, né? O mais importante mesmo é que você inicie e vá até o fim da leitura da Bíblia. E isso vai ser em um ano, 2 ou 3 anos. Se você ler pelo menos um texto a cada dia, pelo menos um, então você vai conseguir ler em pelo menos 3 anos, no máximo, no caso, 3 anos a Bíblia toda, né? Então, para quem vai passar aí 30 anos, vamos dizer assim, lendo a Bíblia, terá lido 10 vezes a Bíblia durante esse tempo e lendo calmamente, com apenas uma leitura. Para aqueles que tiverem a felicidade de poder ler como é sugerido, melhor ainda, né? Que vão ser mais vezes, porque nós vamos interiorizando cada vez mais o texto que nós estaremos aprendendo. Então quero passar para os irmãos daqui a pouco, em outro vídeo, ou então continuando esse vídeo, vou passar então a técnica, se assim podemos dizer, né, que é necessário nós termos um método, né, de como é que nós vamos fazer isso, tá bem? Então daqui a pouco estaremos já passando
diretamente aqui na tela mesmo para você como é que é a sugestão. Hoje estarei passando de uma forma mais simples, bem simplificada, porque eu quero apresentar tudo que você vai fazer. Agora depois, possivelmente, estarei fazendo, então, com mais detalhe, né, dando exemplos e tudo mais, para que você possa compreender melhor, tá bem? Pronto, irmão. Então, nós vamos agora iniciar vendo a nossa planilha, aquela planilha que eu disponibilizei alguns dias atrás, aliás, no início do ano, né, no dia 1º, se não me engano, não me lembro se foi dia 31, dia 1, disponibilizei justamente incentivando aos irmãos da igreja, inclusive você, a passar a ler a Bíblia sistematicamente. Ok. Então nós vamos rapidamente aqui abrir eu estou abrindo aqui no Google, você pode abrir também no Excel, mas na verdade você vai receber esse texto aqui. Se você quiser, eu posso, como eu falei hoje, imprimir para você, né? E você vai então marcar. Como é que você usa isso? Marcando aqui nesses pontos aqui, você vai marcar um X, né, que você pode fazer um X marcando, né, as leituras. Aliás, eu coloquei essa aqui, mas não é assim. Se você fizer as leituras, as 3 leituras num dia, então você marca essa e marca essa. Mas se for o caso de não poder fazer assim, então você lê num dia este texto, no outro dia você lê este texto e no outro dia lê esse texto. E assim você sai seguindo. Então você vai abandonar, obviamente, né, as datas, ou seja, janeiro, dia 1, dia 2, dia 3, etc. Né? Essa disposição aqui, né, para quem vai seguir rigorosamente. Por exemplo, para aqueles que estão seguindo rigorosamente, mas faz uns 2 dias que você não está conseguindo, então você vai lendo a leitura do dia. Então, por exemplo, hoje é dia 17, então você fez a leitura do dia, né? Mas se você está atrasado, então você está ali pelo dia 14, então você faz a leitura do dia 14, que você não tinha feito ainda, e mais uma leitura ou 2 leituras. Por exemplo, aqui em Lucas, você pode ler o capítulo todo e você marca aqui, né? E marca aqui também, e assim você vai avançando, tá certo? Então eu acho que isso aí é bem fácil de compreender, né, como deve fazer, tá bem? O que eu quero passar para você, quando eu falei de leitura devocional, é que a nossa leitura, ela deve ser uma leitura em que você comece através de pedindo a Deus, né, a orientação. Então você vai orar, deixa eu ver se eu consigo aqui, você vai orar pedindo que Deus fale ao seu coração. Isso é a leitura devocional. Ela é uma leitura em que você lê esperando ou desejando, e esperando no sentido não só fictício, né? Vamos dizer assim, você esperar mesmo, né? Que Deus vá mostrar a você aquilo que Ele quer falar, né? E você vai então fazer a leitura, ou a leitura dos textos. Certo? Ok. E em terceiro lugar, o que é que você vai fazer? Você vai fazer anotações. Então, que anotações são essas? Você vai fazer as anotações num diário, que pode chamar diário de vida espiritual. Fazer anotações no diário de vida espiritual. Tá? Então você vai anotar aqui o mês e o ano, né? Você está fazendo. Então aqui você vai, se quiser também eu posso imprimir isso para você e você pegar comigo oportunamente. Então você vai, mas ou então pode fazer num caderno também.
Então você vai, no seu caderno, você vai dividir a folha em dia do mês, o dia da semana, né? Se é um domingo, segunda, terça, quarta. Os textos que você leu, né? Se foi um daqueles textos, 2 ou 3, você anota aqui. Então você pode anotar, fazer um sumáriozinho a respeito do que seja a mensagem que Deus trouxe para você, o que foi que Deus falou ao seu coração naquelas leituras. É uma coisa bem concisa, não é? Você não vai fazer um texto enorme ou um resumo grande, né, de todas as leituras que você fez. Você vai simplesmente fazer um texto central daquilo que Deus mais falou ao seu coração naquele dia. Se há uma promessa divina clara no texto, então você vai anotar aqui para você, né? Se há uma ordem a ser obedecida, um mandamento do Senhor, e um princípio eterno. Um princípio eterno que seria? São bases da fé, né? Coisas que que são imutáveis, né? São princípios em que Deus fala a respeito do seu amor, que é imutável, a respeito do nosso comportamento, que é desejado por Ele, que também esta obrigação, esse compromisso com Deus não muda, né? Como eu posso aplicar isso à minha vida? É muito importante isso, para que não fique só em uma teoria, mas que nós podemos aplicar diretamente. Então, no caso, você não vai fazer isso para outras pessoas, você faz essa leitura devocionalmente, ou seja, pensando naquilo que Deus está falando ao seu coração. Então você vai anotar aqui como você pode aplicar a sua própria vida, né? Pode ser que esse texto tenha uma outra aplicação para uma outra pessoa. Então aqui não é uma interpretação do texto, mas simplesmente uma aplicação prática à sua vida. E você vai colocar nesse mesmo dia se há um motivo especial de oração referente a tudo que você leu aqui. Muitas vezes Deus está falando ao seu coração. Você vai perceber que o seu coração vai sendo movido por Deus, a ponto de que em algumas leituras possivelmente você vai inclusive se emocionar bastante, porque Deus vai estar falando, né? Nós nos lembremos que a leitura da palavra de Deus ela não é meramente em nível cognitivo, ou seja, de pensamento, mas é especialmente trazendo uma mudança no nosso espírito. Ela é viva e eficaz. E aqui você vai anotar algum acontecimento especial recente que seja motivo de gratidão ao Senhor, também referente àquilo que foi lido, tá bem? Então esse é o diário de vida espiritual, muito importante. Isso é algo que vai, quando você lê e você escreve a respeito do que você leu, você guarda com muito mais força, com muito mais propriedade, tá bem? E em terceiro lugar, o que é que nós precisamos fazer? Lembremos-nos, ler a Bíblia e orar, né? Então nós vamos ler a Bíblia, ouvir aquilo que Deus tem para nós, e também nós vamos colocar nossa vida diante do Senhor. Então você vai ter também, então, seu caderno, você vai ter um diário de vida espiritual, e também vai fazer uma lista de oração. Lista de oração. Lista de oração. Então você vai ter a sua lista de oração, que eu sugiro que no seu caderno você tenha 7 páginas ou folhas separadas. 8, desculpa. 8, existe uma folha que é uma folha que você vai fazer oração todos os dias por aqueles motivos. Então há motivos que você deve colocar para todos os dias. Nós não temos como orar por todos os motivos que nos vêm à mente todos os dias. O tempo seria muito grande, né? Então, se você quer fazer algo metódico, por exemplo, reservar realmente 1 hora para a sua vida devocional, que seria maravilhoso, então você reserve aproximadamente meia hora para fazer a leitura da palavra de Deus e mais meia hora para poder orar. Quem não pode ou não está acostumado ainda, então que seja 15 minutos de leitura e 15 minutos de oração, tá bem? Então você, num dia, na sua anotação, você vai ter aquilo que você vai orar pela sua esposa, pelo seu esposo, pelos seus filhos, vai orar pelo pastor da sua igreja. Então essas orações, elas devem acontecer todos os dias.
e você vai colocar aqui o motivo, né? Então você anota o nome da pessoa, anota o motivo, e muitas vezes é algo que nós estamos fazendo oração sobre algo específico, pontual. Por exemplo, você está orando nós estamos na época do Enem, por exemplo, agora, então pelo bom resultado de uma pessoa querida sua que está fazendo, então você vai estar orando e nós vamos ter a data da resposta, né, que é muito importante também, isso reforça a nossa fé, quando nós anotamos que os pedidos foram ouvidos e atendidos por Deus, tá bem? Então você vai fazer isso, agora você também pode, então você vai ter a oração também da segunda-feira, especificamente do domingo, da segunda-feira, da terça-feira, da quarta-feira, assim sucessivamente. Então um dia você ora pelo seu amigo do trabalho, pela pessoa que lhe pediu oração, etc., né? E no outro dia, outra pessoa, você vai estar orando também, e assim sucessivamente. Você vai distribuir durante a semana os motivos de oração, de forma que você, numa semana, você atinja todas as orações, né, você vai orar por todos os motivos que circundam a sua vida e também pessoas que pediram oração a você. Né? Há um hábito que, inclusive, eu quero até incentivar você a fazer, é quando uma pessoa desconhecida ou então alguém chega e fala, ore por mim, né? E então se você disser, vou orar, ou nas redes sociais, alguém pedir, então sugiro que você naquele momento, se puder, ore imediatamente, né? Separe o que você está fazendo durante alguns segundos, né? E não é necessário uma oração enorme, grande, como essa oração devocional, mas naquele momento você atenda. Agora, de qualquer maneira, muitas vezes você vai querer colocar o nome dessa pessoa na lista. Então você escolhe um dos dias e vai distribuindo equitativamente a quantidade mais ou menos de tempo igual, né, para todos os dias. Lembrando que em todos os dias você vai estar lendo duas listas. Uma, a lista da oração de todos os dias, aquelas que você sempre vai estar orando por aquelas pessoas da sua família, os pastores da sua igreja, alguém que você, ou algum motivo específico que você vai orar todos os dias. E a lista do dia, então do domingo, da segunda, então são pessoas ou motivos diferentes, tá bem? Então que Deus o abençoe, mas depois nós vamos, se você precisar e se vocês quiserem, ou se você quiser também, nós podemos fazer uma explicação mais profunda a respeito disso. E gostaria de pedir aos irmãos que incentivem uns aos outros, né? Então que você incentive os seus irmãos da igreja ou as pessoas da sua família a fazer o mesmo, porque isso realmente é algo simplesmente maravilhoso que traz uma transformação fortíssima à sua vida e também tem como resultado algo maravilhoso para a própria igreja. Tá? Então que Deus o abençoe.